Estados Unidos, o novo coronavírus matou aproximadamente 2.500 pessoas até esse momento. Só que, em comparação, né, cerca de 5 mil americanos morrem engasgados por ano, né, um dobro do número de vítimas da Covid. E ninguém vai mandar as pessoas pararem de comer por causa do risco de morrer engasgado, né? Isso seria a mesma coisa que sacrificar o boi para matar o carrapato. Fala, seus mal diagramados! Estamos aqui para falar de algo que a gente sabe melhor do que os outros assuntos que costumamos abordar, que é jornalismo. A gente sabe um pouquinho, né? Afinal de contas, somos formados em jornalismo, trabalhamos muito tempo nessa área aí, e nos últimos dias a gente viu que jornalistas têm dado o que falar. Não estamos comentando sobre aqueles que têm feito um grande trabalho na cobertura aí da pandemia, não, esses a gente sempre elogia nas redes sociais, mas tem aqueles que merecem a lembrança por serem muito, mas muito mau caráteres durante essa pandemia de coronavírus. E a gente está falando aí de Caio de Arruda Miranda, ou Caio Coppola, como é mais conhecido, Siqueira Júnior, ou Otário, como é mais conhecido, e Marcão do Povo, ou Racista, como ele é mais conhecido também, né? Afinal de contas, ele foi demitido da Record por ter chamado a Ludmilla de macaca, e o Silvio Santos foi lá pegá-lo na lata de lixo do jornalismo e contratar o cara para ser destaque na TV dele, né? Pegando aí os meus roqueiros preferidos, Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl, ficaria muito esquisito um roqueiro chamado Caio de Arruda Miranda. E vamos aqui começar com esse grande ícone da imprensa nacional, ele, Caio Coppola. They're out of guy, you better leave while you can. Don't wanna be a boy, you wanna be a man. Que é um cara que chegou a peso de ouro ali na CNN, veio da Jovem Pan com pompas, olha, grande contratação, coisa e tal, mas não durou um dia, sério. Eu acho que foi a contratação mais ridícula da TV nacional, não durou um dia. Isso é pior do que qualquer coisa que já tivemos aqui no Brasil, é pior do que o programa do Ed Banana, que era o Chiquinho da Eliana, é pior do que o programa do Cazé na Globo, é pior do que qualquer coisa que flopou no Brasil. Eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no... Por quê? Ao que me parece, a CNN contratou o Caio de Arruda Miranda como uma pegadinha, né? Tipo, você vem aqui como um grande destaque e a gente vai dar um espaço legal pra você. Mas na verdade, ali nas internas, os diretores deviam estar pensando, Vamos colocar o cara, velho, tipo um sparring, sabe? Ele vai apanhar de todo mundo que participar dos debates. E aí, isso vai virar chacota nas redes sociais e ajuda a gente a divulgar a nossa emissora. É mais ou menos isso que tá aparecendo, porque logo no primeiro dia que ele esteve na CNN, ele apanhou da Gabriela Prioli, no segundo apanhou de novo e já pegou um atestado médico, né? Pessoas com saúde perfeita vão pegar uma gripe, como o próprio Caio Coppola. O Caio Coppola pegou o coronavírus, está em casa se recuperando e em alguns dias estará de volta para cá. Tomé Abduch, só uma informação, a CNN não confirma que Caio Coppola está com coronavírus. Ele tomou essa atitude em conjunto com a diretoria. Porque eu também, se apanhasse 2 vezes seguidas, já preferiria ficar em casa. Ele tá parecendo ali na emissora criança que sai do berço seguro, que no caso era a Jovem Pan, e vai pra creche. E quando estreia ali na creche, criança, você sabe como é, né? Ou apanha ou fica doente. Meu filho mesmo aqui já tomou umas porradas dos coleguinha, aí parou no hospital várias vezes com bronquiolite, não sei o que, até se acostumar, até o sistema imunológico ficar bom, leva tempo, mas não parece que o Caio de Arruda Miranda vai ficar com um sistema imunológico jornalístico muito bom ali na CNN, não. Quando ele mudou ali o oponente na hora de discutir, ele também falhou. O que aconteceu? O Caio de Arruda Miranda, ele foi bastante além do que deveria e chamou o próprio empregador de hipócrita. Falou, esse negócio de quarentena aí é algo cosmético. Ele deve ter lido essa palavra no dia anterior ali no dicionário. Não precisa, né? Nós estamos aqui. Por que nós estamos aqui? Aí a Mona Lisa Perrone teve que intervir e falar, olha, Caio Coppola, a gente está aqui porque, caso você não saiba, o jornalismo é uma atividade essencial. O ponto para mim é muito simples. Vamos falar um pouquinho de hipocrisia.
Então, porque é o seguinte, é muito fácil, né, ficar criticando a visão política, o pessoal, por exemplo, do presidente da República a favor de uma quarentena focada em grupo de risco, quando a gente está praticando exatamente isso. Olha a nossa situação aqui na CNN, doutor. Comentário político que a gente faz poderia estar sendo feito de casa. Por uma questão meramente estética, cosmética, a gente vem aqui ao estúdio, assume o risco de contaminar, de sermos contaminados e de contaminar, e estamos aqui trabalhando como pessoas adultas que dominam a situação e que estão sopesando, né, a relação entre saúde e economia. E aí, por que os trabalhadores em casa não têm o mesmíssimo direito que a gente tem aqui na CNN, que, por sinal, adota protocolos rigorosos de controle da contaminação? Todas as pessoas aqui no estúdio, exceto, obviamente, comentaristas e apresentadores, estão com equipamento de proteção individual. A gente tem álcool em gel em todos os ambientes e é assim que se faz. Pessoas que estão em grupo de risco aqui da CNN estão isoladas. E por que a gente quer impor algo tão diferente? O que nos torna melhores ou piores do que o cidadão que está em casa impedido de trabalhar por causa dessas determinações? A CNN Brasil deixa muito claro que seguimos as regras e para lembrar a todos, os senhores debatedores, os senhores e as senhoras que nos acompanham, o trabalho da imprensa no mundo inteiro é considerado trabalho essencial neste momento de pandemia. Quem diz isso não sou eu, é a Organização Mundial da Saúde. Sigamos então agora o debate. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Claro, a presença do Caio Coppola na TV não é essencial, então talvez ele esteja falando por ele mesmo, né? Por que a gente está aqui? Eu não precisaria estar aqui. Realmente, o Caio Coppola não precisa estar mesmo ao vivo durante a quarentena, porque é um desserviço, né? É um grande desserviço. E um dia antes, ele tinha dito ali, numa discussão com o novo oponente dele, né? O advogado Augusto de Arruda Botelho, que não é parente dele, só tem o mesmo sobrenome, falando o seguinte, falando que, mano, as televisões hoje em dia são complicadas, né? Só dão espaço para infectologistas falarem sobre o coronavírus. Eu queria que pessoas que tivessem outra visão falassem também, sabe? Pessoas que, eu discordo da pandemia. Ou se não, coronavírus, será? Isso aí pra mim é um vírus criado pela China para dominar o mundo, né? Talvez o Caio Coppola quisesse que os tiozões do Zap conseguissem espaço para comentar sobre o coronavírus lá na CNN, entendeu? Ou, sei lá, ele estava esperando que o próprio coronavírus fosse entrevistado para comentar o que ele acha desse combate a si próprio. Parece que o medo dominou as nossas autoridades públicas, o pânico. Numa questão complexa, como é o combate à pandemia, eles só ouvem um tipo de especialista, que são os médicos infectologistas, e entre esses profissionais da medicina, só aqueles que propõem uma única abordagem, que é trancar todo mundo em casa. Vamos pensar aqui. Se eu quebro a perna, eu vou no ortopedista. Um problema do coração, no cardiologista. Para enfrentar uma pandemia, acho, no mínimo, recomendável se ouvir quem? Infectologistas. Bom, Caio de Arruda Miranda tá cada vez mais mostrando que talvez ali na JP, enquanto ele tava no celularzinho, lendo, enquanto discutia com o Fefito e com o Edgar Piccoli, ele tava, na verdade, recebendo informações de algum produtor que ajudava ele a não passar tanta vergonha, embora ele passasse, né? Mas pelo menos ele conseguia responder usando menos o senso comum bolsonarístico, quando ainda era só um integrante de um programa de rádio e integrante daquela banda ridícula que plageia o Oasis. A CNN podia, nesse momento de crise, diminuir a folha de pagamento e substituir o Caio de Arruda Miranda, sabe por quem? Pelo Adrilles Jorge. Eu tenho certeza que ele aceitaria falar tanta besteira quanto o Caio por 1/5 do salário. Tá aí a minha dica de grande empreendedor para a CNN economizar, atingindo o mesmo nível de absurdo do que o Kaká feio, o famoso sorrisinho de imã de soco. Mas quem dera o grande problema do Brasil fosse só o Caio Coppola, né? Na TV aberta a gente tem pessoas que fazem serviços tão grandes quanto o dele, só que falam de uma maneira menos rebuscada. E um dos principais porta-vozes do bolsonarismo freestyle na TV é Marcão do Povo. Marcão do Povo, pra quem não sabe quem é Marcão do Povo, eu vou fazer aqui um breve resumo do cara. O cara teve os direitos políticos dele cassado quando foi político lá em Goiás, tem também acusações de ligação com a máfia dos caça-níqueis e foi demitido da TV Record
por racismo, por chamar a Ludmilla de macaca. E aí o Silvio Santos falou, olha, racismo, pode vir aqui pra minha TV então, eu acho uma boa. Chamou o cara, colocou o cara com grande destaque, apresentando o programa ao lado do outro lixo que é o Dudu Camargo, e foi levando, o cara destilando aquele senso comum de reacionário do Brasil, né? E até então tava tudo bem, né? Racismo, tá tudo tranquilo, né? Vamos levando isso aí, cara. Quem nunca faz uma piadinha dessa com os amigos, né mesmo? Mas o Marcão do Povo foi suspenso pelo Silvio Santos depois que ele fez piada com um campo de concentração. Não seria interessante um local só para cuidar dessas pessoas? Não seria interessante pegar, por exemplo, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha, montar um campo de concentração, de cuidados, com os equipamentos mais sofisticados, com os melhores profissionais e colocar essas pessoas com problemas, com sintomas. Ah, tem um sintoma, constatou, leva a pessoa para lá, cuida dela lá com carinho. Que aí acaba também, presidente, que esse negócio de ter que espalhar dinheiro para os estados. Realmente, aí foi muito além. Lembra que o Danilo Gentili só se recompôs, só fez aí um pedido de desculpa quando zoou exatamente o pessoal que tinha grana, que era aquela piada horrível, claro, mas que atingia pessoas de poder. É assim, né? As piadas são ruins, as duas são ruins, os comentários são ruins, mas eles só pedem desculpa pra um. Agora, vamos terminar esse vídeo aqui falando de um cara que eu, assim, resisti em falar. Porque só de olhar a cara dele, eu realmente já tenho, assim, um nojo tremendo, que é o Siqueira Júnior. Pois é, Siqueira Júnior está sendo a segunda maior audiência da Rede TV, o que significa também que ele deve estar sendo assistido por 75 pessoas simultaneamente no Brasil. Siqueira Júnior, que é aquele cara que tem orgulho de ser tosco, que usa aqueles ternos estourando na pança e que fala aquelas frases de efeito que depois o seu pai, o seu tio, o seu irmão bolsonarista pinça e joga lá no WhatsApp com aquelas frases tipo kkkk, esse cara me representa, olha só, isso sim que é um cara que manda real, esse cara deveria apresentar o Roda Viva, esse cara é meu presidente na próxima eleição. E não desconfiem que é bem capaz de ser mesmo. Siqueira Júnior, que sei lá de que buraco saiu, tá aí brilhando e sendo o porta-voz do bolsonarismo, né? O Bolsonaro tem ido nesses programinhas aí, programas que são assistidos por lunáticos completos e que geralmente às 6 da tarde já estão começando a ficar bêbados, é o tipo de programa que dá voz para todos os absurdos do Bolsonaro. Só perceber que nesses programas ele vai além, né? Sempre fala uns absurdos e os absurdos ficam na boa e no pronunciamento ele finge que é um pouquinho mais equilibrado, mas não muito, tá? Só um pouquinho mesmo. Ele é tão absurdo, mas tão absurdo nesse bolsonarismo freestyle que ele faz na Rede TV, né, que também é do Marcelo de Carvalho, que é um cara que disse que o Bolsonaro traria mas muitos investimentos para o Brasil. E quando eu perguntei para ele se ele toparia trocar a fortuna dele, caso isso não se concretizasse e passar para mim essa fortuna, ele não respondeu, mas ainda está aí de pé essa proposta, Marcelo de Carvalho, porque esses investimentos ainda não vieram. O Siqueira Júnior está reclamando, inclusive, de ser um cara censurado nas redes sociais, espalhou tanta mentira sobre quarentena, sobre o coronavírus, sobre a cloroquina, né? Cloroquina agora que se transformou na nova cura. Por quê? Porque o Bolsonaro tá falando que é, então é. Inclusive eu recebi um carteiro aqui esses dias que falou, não, eu tô aqui trabalhando de máscara, mas agora já tem a cura, eu tô tranquilo. Pois é, quem acha que não tem influência nessa guerra de desinformação, vai vendo o que tá acontecendo aí na rua. E aí o Siqueira Júnior teve o perfil excluído do Facebook. Parabéns, Mark Zuckerberg, depois de tantos anos errando e sendo aí uma plataforma que deu voz para a extrema direita, agora você tá agindo para tentar conter os danos que você mesmo criou, mas excluindo o Siqueira Júnior, eu já te odeio 1% menos. Agora só falta o Siqueira Júnior ser expulso da TV e a Rede TV talvez perder ali o direito de ter uma emissora, que aí fica perfeito, né? Afinal de contas, foi a própria Rede TV que deu plataforma inicialmente pro Bolsonaro, onde ele ia lá sempre para ser humorista involuntário. Siqueira Júnior, que é o tipo de cara que quando sair de uma emissora de TV aberta vai ver a real de quem gosta ou não gosta dele. Tipo Gilberto Barros, que tem um canal aqui no YouTube
em que os vídeos alcançam tipo 400 visualizações. Não, eu não falei 400 mil, falei 400. Esses caras tomam a real da vida em algum momento. É só esperar pra ver. Caio Coppola, Siqueira Júnior e Marcão do Povo têm seus espaços garantidos nessa mesma lata de lixo, nesse mesmo limbo que acaba sendo o destino de todo mundo que não tem qualificação pra estar no ar. Embora alguns até mantenham durante muito tempo esses programas que não servem pra nada a não ser pra instigar o povo no senso comum e no absurdo bolsonarista que já existe muito antes do Bolsonaro existir. E é isso aí, galera. Para todo mundo que gosta aqui do canal, nós temos nosso Apoia-se, temos nosso Seja Membro. Se vocês quiserem ajudar a gente fica muito feliz. E também temos nossas redes sociais, Instagram, temos Twitter, temos Facebook. Sigam lá e acompanhem também os nossos posts. É isso aí, galera. Para todos vocês que acham legal esse tipo de jornalista ou jornalista, a gente só tem uma coisa para te dizer: não passarão.